Parece bobeira. Olá a todos, sejam bem-vindos. Muito prazer, sou o professor Alex, professor de língua portuguesa da Escola Estadual Professor João Ferreira dos Santos. Você está ouvindo agora o podcast de língua portuguesa número 2, da série Gramática. O objetivo desta série de podcasts é refletirmos sobre a língua em seus diversos contextos, processos de comunicação e usos formais ou informais. Muita atenção, pois neste podcast você aprenderá sobre o uso do mim, do eu, do tu e do te. Então, vamos lá. Em nosso dia a dia, é comum ouvirmos as pessoas dizendo frases como: silêncio para mim ouvir, o livro é para mim ler, a caneta é para mim escrever. Observamos nessas frases o uso do pronome mim ouvir, mim ler, mim escrever, para conjugar verbos. Como disse, é comum e perfeitamente compreensível esse uso na linguagem informal. E, obviamente, os verbos dos exemplos dados, ouvir, ler e escrever, indicam ações realizadas por mim. No entanto, na norma culta ou linguagem formal, o pronome mim não pode exercer a função de sujeito, ou seja, ser aquele que pratica a ação. De acordo com a norma culta, mim ouvir, mim ler e mim escrever está incorreto. Mas, enfim, uma pergunta se faz necessária. Qual é o problema com isso se é perfeitamente compreensível? E a resposta é simples. Os pronomes mim e te não funcionam como sujeitos, ou seja, como seres que praticam alguma ação. Logo, mim não conjuga verbo, mim não ouve, mim não lê, mim não escreve. E sim, eu conjugo verbo, eu ouço, eu leio, eu escrevo. Os pronomes retos, que funcionam como sujeitos, são eu, tu, ele, nós, vós, eles. O pronome mim não funciona como sujeito, não pratica ação. Então, lembre-se, antes de verbo, use pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quanto ao uso dos pronomes tu e te, vamos a uma explicação bem humorada, com a qual podemos entender melhor por que devemos utilizá-los. Imagine que um amigo o convide para ir jantar em sua casa com a seguinte frase: vou te convidar para tu comeres lá em casa. Nesse convite, antes do verbo comeres, temos o pronome tu. Tu comeres. Está correto, pois o tu é um pronome reto e conjuga verbo. O tu é sujeito da ação de degustar o alimento. Mas imaginem o que aconteceria se trocássemos o pronome tu pelo pronome te, que é um pronome oblíquo. A frase ficaria assim: vou te convidar para te comer lá em casa. Nesse caso, antes do verbo comer, temos o te comer. Aconteceu que o convidado, que era para ser o sujeito,
Aquele que ia praticar a ação de comer tornou-se o alimento. Percebemos assim que, de acordo com a linguagem formal, o uso do T antes do verbo está incorreto, pois o T é um pronome oblíquo e os pronomes oblíquos não conjugam verbos. O que aprendemos com isso? Que devemos usar sempre o pronome reto para conjugar verbos. Então é isso. Tomem muito cuidado ao conjugar os verbos, seja na fala ou na escrita, no caderno, no SMS, ou nas redes sociais, ou ainda nas conversas do dia a dia. Assim, não correrão o risco de passar vergonha ou serem mal entendidos. Sou o professor Alex e este foi o podcast de língua portuguesa número 2 da série Gramática. Obrigado por ouvir, bons estudos e até breve.